Pode sim. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje a última aula, 17ª semana da disciplina de recuperação de áreas degradadas, e a gente vai falar hoje sobre PRAD, né, os elementos do PRAD. Lembrando que a gente já comentou um pouquinho nas 2 últimas semanas que a gente falou sobre, né, sobre a recuperação de áreas degradadas pela mineração, tá? E aí a gente falou bastante coisa, e hoje a gente fecha falando sobre o PRAD de maneira geral. Deixa eu puxar a apresentação aqui. Então, a gente começa falando, então, sobre o plano de recuperação de áreas degradadas. Esses slides aqui estão em nome do técnico em meio ambiente, porque foram slides que eu usei para a disciplina lá de recuperação de áreas degradadas do curso técnico em meio ambiente, então o material é o mesmo, tá? E aí, o material utilizado é esse material do Ministério do Meio Ambiente, que é um roteiro de apresentação para plano de recuperação de áreas degradadas terrestres. Pessoal, é importante que fique bem claro que quando a gente vai fazer qualquer tipo de plano de recuperação de áreas degradadas, a gente tem que pensar em 2 coisas que eu sempre chamei a atenção de vocês. Um PRAD, ele faz parte de todo o processo de EIA-RIMA. Então, o PRAD ele já tem que estar, quando você vai começar qualquer tipo de empreendimento, tá? E principalmente empreendimento que venha causar muitos impactos ambientais, junto com o EIA-RIMA, você já tem que apresentar o seu PRAD, porque você já tem que definir de que forma você vai recuperar o ambiente, tá? E você tem também os PRADs que são para resolver passivos ambientais, ou seja, você já tem um impacto, já teve um impacto causado, já tem um problema ambiental e você precisa resolver, e você tem que apresentar uma resolução. Existem, não é objeto desse curso, mas existem algumas soluções, por exemplo, existe o chamado PRAD simplificado. Esse PRAD simplificado é quando a atividade não causou tanto problema, assim, são coisas mais simples de serem resolvidas. Eu não saberia listar aqui para vocês quais seriam esses empreendimentos que você consegue fazer um PRAD simplificado. Eu vou apresentar aqui para vocês o projeto inteiro, o que deve apresentar num projeto inteiro para um empreendimento grande, tá? De uma maneira geral. E a partir daí, de acordo, e isso varia bastante de estado para estado, cada estado exige alguns documentos, outros não. Então, aí, antes de qualquer coisa, você precisa entender como é que o estado atende essas solicitações. Então, a gente vai falar a partir de empreendimento grande. Então, a primeira coisa é definir os tipos de área degradada. Então, o que é aqui o que a gente entende, qual é a definição de área degradada, que apresenta alteradas suas propriedades físicas, químicas e biológicas que podem comprometer de forma temporária ou definitiva todo o funcionamento de um ecossistema natural. Então, isso a gente já tinha comentado, tá? Os tipos de recuperação, a restituição de uma área degradada e respectivo ecossistema a uma condição mais próxima, né? Isso aqui é o que a gente mais chama atenção para quando se fala em recuperação ambiental. Existem vários modelos e técnicas para a recuperação de áreas degradadas, foi o que a gente viu durante todo o nosso curso, né? Todos os processos de recuperação de áreas degradadas, todas as etapas envolvidas, tá? O PRAD deve conter os seguintes requisitos, né? Em primeiro lugar, ali, você tem que caracterizar a área degradada. Deixa eu autorizar a entrada da Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa.
Então, a primeira coisa é você caracterizar a área degradada e o entorno, bem como os agentes causadores da degradação. Apresentar a escolha de propósito de recuperação para a área degradada, definição dos parâmetros a serem recuperados com base numa área adotada como referência ou controle. Então, você vai ter que definir quais são os parâmetros. A adoção de um modelo de recuperação, né? Lembrem-se lá quais são, né, os modelos de recuperação. Detalhamento das técnicas e ações a serem adotadas para a recuperação. Então, a gente vai fazer o tipo de recuperação ex situ, in situ, vai precisar mexer com solo, né, fazer nucleação, revegetação. Então, aquelas diversas etapas que a gente viu durante o semestre. Apresentar uma proposta de monitoramento. Nós vimos que existem vários tipos de monitoramento, né? O monitoramento inicial, depois o monitoramento final, né? Previsão dos insumos e cronograma de gastos com relação à atividade, né? O PRAD deve ser acompanhado por profissional habilitado, deve ser vinculado a um registro de anotação de responsabilidade técnica. Então, todos os responsáveis têm que apresentar uma RT. Então, toda a equipe tem que apresentar uma RT. A RT é um documento que é produzido, no caso dos geólogos e engenheiros de minas, é pelo CREA. Mas, se for para o biólogo, você tem o CRBio. Se for qualquer outra área, você tem que ver qual é o conselho regional ou conselho federal daquela atividade que produzem essa anotação de responsabilidade técnica, ou seja, os técnicos têm que estar registrados no seu conselho regional específico e assumir as responsabilidades por qualquer problema que aconteça na atividade. O roteiro, o PRAD, deve ser submetido à avaliação, aprovação do PNSB, deve sempre, que cabível, contemplar os itens listados abaixo. Então, primeiro é um requerimento, né, submetendo o plano. Isso aqui é para apresentar para a empresa estadual, ou no caso, se for uma atividade que cause impactos ambientais em 2 estados ou em áreas de fronteira, você precisa da autorização do IEMA, do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes. Informações cadastrais, devem serem fornecidas informações sobre a gleba, né? Na gleba aqui é a área, no caso de atividade agrícola, né? Mas pode ser sobre a atividade mineral, por exemplo. Tá? Sobre a atividade. Sobre o interessado, sobre o responsável pela elaboração. Dados gerais da vinculação do PRAD, no caso de processo administrativo ou judicial, do auto de infração, ou seja, você vai apresentar, no caso de atividades de passivo ambiental, ou seja, que você tem uma atividade que já causou um problema no ambiente, você precisa resolver aquele problema, você tem que apresentar quais são os dados que foram de infração, de licença ambiental, né, de supressão de vegetação. Você tem que apresentar toda a documentação que existe sobre aquela atividade. Dados gerais da gleba, né, ou seja, da área, né, dados de coordenada geográfica, né, aí você tem todo o número de inscrição no INCRA, no caso de propriedade agrícola, né, dados gerais do requerente, nome, razão social, CPF, dados gerais dos responsáveis pelo do PRAD, no caso, né, os engenheiros, agrônomos, ecólogos, biólogos, geólogos, engenheiro florestal, e o número do registro do conselho de classe. Todo mundo tem que ter o seu registro no seu conselho federal respectivo. Então, você já tem que começar a pensar, juntar toda essa documentação. Então, é uma parte que demanda muito trabalho de gabinete, de juntar documento, né? No roteiro, aqui já entra na parte do roteiro propriamente dito, a primeira coisa é caracterizar a área, caracterizar a gleba e o entorno. Tem como objetivo identificar a área com as suas características ecológicas, tá? As áreas que serão objeto de recuperação e servirão como referência para fins de monitoramento. Localização da gleba,
né, no caso aqui, da área, a gleba aqui, pessoal, é a área impactada, vamos assim chamar, né? É porque gleba é um nome que é utilizado no INCRA para se referir a uma determinada área, né? Essa é a gleba, que são destinadas aos projetos de reforma agrária, tá? De uma maneira geral. Mas gleba aqui significa qualquer área impactada. Vamos usar isso como referência. O croquis, né, então você vai precisar do mapa de acesso, né, o mapa em escala 1 para 10 mil com os limites da propriedade. De preferência, georreferenciados, esses dados referenciados. Caracterização do meio físico, né, ou seja, clima, solo, topografia, entre outros. Caracterização do meio abiótico, né, aqui nesse caso, fauna e flora. Numa fase inicial, pessoal, dependendo do tipo vamos dizer, dependendo do tamanho do empreendimento, tá, você pode usar apenas dados bibliográficos. Então, dados que foram trabalhados por outras pessoas que você pode utilizar como referência, né? Tanto de flora como de fauna. Mas se for um empreendimento de impactos muito significativos, você tem que fazer tudo isso, né? Chamar lá um engenheiro florestal para ele te dar fazer o levantamento florístico de toda a unidade, né? No caso da fauna, contratar biólogos para colocar armadilha para coletar espécies, então é um negócio muito mais complicado. Mas para atividades de menor impacto, você pode usar dados bibliográficos, informações obtidas pela bibliografia, desde que seja fonte de consulta confiável, né? Teses de doutorado, artigos científicos, livros, podem servir como referência. Tá? Caracterização fitofisionômica, então aqui, né, se refere, né, às plantas, né, de uma forma geral, toda a parte, né, de vegetação, tá? Então, toda a parte de vegetação deve ser baseada em estudo atual de vegetação realizado em loco, detalhando a metodologia utilizada, indicando quais são os estágios sucessionais encontrados. Lembra lá dos estágios de sucessão ecológica? Tá? Então, você vai ter que classificar segundo essas resoluções do CONAMA. O que é primário, o que é secundário, o que é clímax, né? Deve incluir a listagem das espécies vegetais de ocorrência na área, discriminando-os quanto à origem, grupo ecológico, forma de dispersão, status de ameaça. Mais uma vez, pessoal, caso seja de empreendimento de grande porte, tipo uma hidrelétrica, você não tem jeito, você vai ter que fazer tudo isso aqui. Mas se for atividades menores, recuperação de um solo degradado por atividade agrícola, isso aqui talvez não seja tão importante. Por isso é importante buscar, em primeiro lugar, o órgão ambiental do Estado, do município, para ver, né, quais são, né, os documentos, o que ele realmente quer. Tá? Isso aqui foi repetido. Principais espécies de fauna observadas na área, né, com ênfase em espécies endêmicas, né, que essas é que são problemáticas. Então, por exemplo, na construção do Rodoanel, lá de São Paulo, né, um trecho da rodovia ficou um ano paralisado por causa de um sapo que eles encontraram no local que era endêmico. O que significa endêmico? Que ele só ocorre naquele lugar, não ocorre mais em lugar nenhum. Então, você tem que arrumar um jeito de você proteger essa espécie. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas na região ali de Degredo, que é no litoral de Linhares, é uma região pouco estudada, precisa de muito estudo ali, principalmente de vegetação, tem algumas espécies endêmicas de orquídea. Só que é uma orquídea que não é aquela que a gente está acostumada, são micro-orquídeas, né? Que a folha é do tamanho sei lá, de uma ponta de uma unha, né? De uma unha do dedo mindinho, são orquídeas extremamente pequenas, mas elas são endêmicas, elas só ocorrem nessa região de restinga de Mata Atlântica, tá?
Mapas e fotos da área ou imagens satélites referenciados, localizando topografia, hidrografia, vegetação, área de preservação permanente, área de reserva legal, área degradada, uso atual do solo, construções, estradas e outras infraestruturas. Então, você vai precisar produzir esse mapa aí. É claro que o ideal é você fazer tudo isso usando imagens de satélite, de maneira mais simplificada. Caracterização do processo de degradação. Então, quais foram os danos e os processos causadores da degradação. Citar os processos de degradação daquela área, se foi poluição, desmatamento, construção, reforma, queimada, classificando segundo resoluções do CONAMA. Duração do processo causador da degradação, no caso, queimada ou poluição, alguma coisa do tipo. Citar os efeitos negativos, danos causados por esse processo, né? Processos de erosão, perda de solo, assoreamento, alteração da dinâmica dos rios da região, lesão ou morte de indivíduos da flora e da fauna, perda de biodiversidade, perda de espécies ameaçadas ou endêmicas. Então, né, analisar todas essas informações. Caracterizar a área degradada, né, caracterizar o meio físico, caso existam particularidades não detalhadas naquele item inicial lá de caracterização da gleba. Caracterizar o solo, e definindo qual é o tipo de solo, segundo aquele sistema de classificação dos solos da Embrapa. Lembra que a gente viu lá, quando a gente falou de solos, né, de classificação dos solos brasileiros? Gleissolos, latossolos, né, vertissolos, né, solos hidromórficos. Então, você tem uma série de solos que você precisa classificar segundo essa classificação. Caracterização da granulometria, ou seja, principalmente definir a textura do solo, e a textura é definida pelos percentuais de areia, argila e silt. Tá? Então, você tem aí, a partir de uma predominância de um desses tamanhos de partícula, dessas granulometrias, o solo vai ser mais arenoso, mais argiloso ou siltoso. Análise química, importante, né, para você avaliar, né, a qualidade do solo, né, indicando os dados obtidos que se estão dentro ou fora de padrões, né, aqueles padrões que a gente considera aceitáveis por normas e resoluções oficiais, né? Prováveis características do solo original, ou seja, você vai ter que buscar áreas no entorno que ainda possam ter, né, as características de solo preservado, para que você possa fazer comparações. Fazer a comparação do solo atual, já degradado, né, com os solos da região, né, com solos originais, com solos preservados, para você avaliar a capacidade de regeneração natural, se vai ser possível. Caracterização do meio biótico. Então, aqui você vai descrever, né, as fitofisionomias, ou seja, fazer um estudo qualitativo e quantitativo da flora nativa e exótica. Exótica aqui, no caso, pessoal, plantas que não são da região, por exemplo, tem eucalipto, né, tem algum tipo de capim que não é natural aqui do Brasil, então você tem que definir isso também na sua caracterização do meio biótico. Quais os estados e tipos da provável vegetação original da área degradada? Indicar os remanescentes de mata nativa mais próximos, tá? Que vão servir de fonte potencial de sementes para você construir, por exemplo, um viveiro de plantas para criar, né? Fazer um viveiro de mudas, né? Um banco de espécies. Mapeamento da área degradada, caso existam particularidades não detalhadas no mapa inicial que você apresentou anteriormente. Tá? Depois você vai fazer, ainda no roteiro do PRAD, você vai definir quais são os objetivos desse PRAD, se é uma restauração sensu stricto ou uma restauração lato sensu. Esse aqui, pessoal, essa restauração, eu falei para vocês, que é a volta completa do ambiente
a condição original. Eu falei que essa a possibilidade é muito remota de ser alcançada. A restauração lato sensu é o que a gente chama de recuperação de áreas degradadas, ou reabilitação. Como eu falei, os termos são muito vagos, né, ainda. Né? A restauração e recuperação, então, é sempre de ter uma condição próxima à condição original, mas não igual à condição original, né, que é o que é praticamente impossível. A reabilitação, então, novamente os termos aqui, reabilitação, para perturbações irreversíveis, se não houver qualquer tipo de intervenção humana efetiva, e redefinição ou redestinação é relacionar ao uso distinto da área com vínculo, sem vínculo com o ecossistema original. É, por exemplo, os casos que eu falei para vocês das pedreiras em áreas urbanas, que geralmente viram, depois podem virar um clube, uma área de lazer, alguma coisa do tipo, né, como tem em alguns lugares. E, por exemplo, em Portugal tem um estádio de futebol, dentro de uma antiga cava de mina. Medidas ainda no roteiro, você vai apresentar as medidas de recuperação, ou seja, quais as medidas que você vai usar, por exemplo, para retirar ou reduzir os processos causadores da degradação. Exemplo, construção de aceros e outras ações de prevenção e combate a incêndio. Um acero, pessoal, é quando você tem, por exemplo, uma vegetação, você tem uma vegetação qualquer, e você tem um plantio, por exemplo, né, um plantio de qualquer tipo de atividade aqui, que tem maior risco de pegar fogo. Um acero é quando você deixa um pedaço de terreno sem qualquer tipo de vegetação, e você mantém sem vegetação, você capina mesmo, deixando o solo, que ela é uma tentativa de você brecar o avanço do incêndio para dentro de uma área protegida. Então, a construção desses aceros envolve, né, a retirada de vegetação para impedir, né, que o incêndio se propague para regiões mais problemáticas. Tá? Por exemplo, cercar a área para impedir o acesso de animais domésticos, plantio de vegetação tampão, né, que a gente chama de cortinas vegetais, em volta do fragmento a ser protegido e recuperado, para fim de evitar, né, ou amenizar o efeito de borda, retirada de edificações, estruturas e materiais que estejam impedindo a regeneração, cessão de lançamento e tratamento de efluentes, ou seja, separar a atividade completamente. No caso da mineração, é você tirar as estruturas, né, as edificações que foram criadas para apoio à atividade de mineração, que devem ser retiradas. Tá? E os materiais que estejam impedindo o processo de regeneração. Ainda dentro desse roteiro, você vai apresentar ações de conectividade. Ou seja, como é que você vai fazer para você conectar, né, a formação, né, a área a ser recuperada com formações naturais ou ecossistemas que estão no entorno. Tá? Aqui no Espírito Santo teve uma época que estava muito valorizado o que eles chamavam de corredores de Mata Atlântica. Ou seja, era você pegar algumas áreas que você tinha ainda resquícios de formação vegetal, por exemplo, de Mata Atlântica, e você tentar reuni-las através, por exemplo, de plantio de vegetação, de mudas, né, para você criar, né, fluxo de sementes, fluxo de animais, de dispersores, para você unir essas áreas. Então, esses corredores, eu não sei como é que está hoje, mas nos anos 90, no início dos anos 2000, foi muito discutida a construção desses corredores para ampliar as áreas de Mata Atlântica. Eu não sei como é que está isso em nível estadual hoje, mas você pode propor, né, a sua área que foi degradada, vamos assim dizer, e você tem um restinho de Mata Atlântica aqui. Como é que você vai fazer para unir essas duas áreas aqui através de um corredor? Como é que você vai tentar buscar estabelecer um fluxo de sementes, um fluxo de animais que possam servir como dispersores de espécies dentro das duas áreas? Então, pode ser uma proposta interessante. Ações de recuperação da paisagem, né?
Como é que você vai fazer para recuperar a paisagem? Então, geralmente, começa logo com terraplanagem, né? Reconstituição topográfica, né? Aterro, retaludar, né? Outras obras de engenharia, criando a paisagem próxima do original, ou que pelo menos seja harmônica com o entorno, tá? Pelo menos esteja em harmonia com o entorno. Quais são as ações de recuperação do solo? A gente falou muito do solo, né? Por exemplo, no caso de tratamento de solo, in situ ou ex situ, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai reintroduzir o solo, por exemplo? Se você iniciou, por exemplo, você tem uma atividade mineral, que você tinha um bem mineral qualquer aqui embaixo, e você tirou aqueles horizontes iniciais ali, o A e o B, daqui, e você transportou para outro lugar, você acumulou ele em pilhas em outro lugar, né? Como é que você vai fazer para reintroduzir novamente esse solo para cobrir, né, a sua área depois que você tirou o bem mineral que você precisou, né? Como é que você vai adequar as propriedades físico-químicas do solo? Quais serão os sistemas que você vai propor para conter a erosão e lixiviação? Lembra lá das paliçadas naturais, né? Construção de processo de nucleação para atrair espécies, né? Como você vai tentar diminuir os processos de lixiviação e de mobilidade de elementos químicos importantes? Das drenagens, aqui como você vai definir as drenagens? Drenagem de fundação e escoamento da água do sistema, né? Drenagem de superfície indicando obras, principalmente obras de engenharia que vão ser necessárias para retaludar, por exemplo, canaletas de concreto, camadas de argila. Como é que você vai fazer esse processo, né? Da biota, né? Aqui com relação à biota, quais os tipos de vegetação que você vai recuperar? Em quais áreas, né? Quais as técnicas de recuperação da vegetação? E qual a justificativa, por exemplo? Eu vou preferir regeneração natural, né? Ou eu vou enriquecer com espécies nativas. Eu vou fazer um plantio com mudas. Eu vou usar técnicas de nucleação. Eu vou trazer serrapilheira de outras áreas, né? Eu vou criar um banco de sementes. Então, quais são as técnicas que eu vou escolher para iniciar esse processo? Para a técnica que envolva plantio, se você escolher o plantio de mudas, como é que você vai fazer para fazer esse plantio de muda? Quais as espécies, nome científico, nome popular, família, que você vai empregar para a formação vegetal, indicando a quantidade, qual o espaçamento, qual a forma de propagação, se vai ser muda, semente, esporo ou parte vegetativa, tamanho, porte, se vai ser herbácea, arbustivo ou arbórea, qual a classificação dela, é uma espécie pioneira, secundária ou de clímax? A lista deve ser baseada no estudo de caracterização fisionômica e florística da gleba, ou seja, se você fez esse estudo, né, e você verificou o nível de degradação do local, então você vai propor qualquer um tipo desses daqui de técnica de recuperação, que foram aquelas que a gente analisou durante o nosso curso. Forma de obtenção dos propagos, como é que você vai obter as sementes, né? Você vai comprar ou você vai produzir no seu próprio viveiro? Né? Você vai priorizar plantio de indivíduos procedentes de populações locais, que estão localizadas na área próxima, tá? No caso de você adquirir esses propagos de terceiro, né, você vai precisar de declaração do fornecedor, que vai apresentar informações sobre o local de procedência das matrizes, né, fitofisionomia, ou seja, você tem que ter muito cuidado com as espécies que você vai introduzir nessa área. Croquis mostrando, né, croquis mostrando a disposição dessas mudas em campo, ressaltando distanciamento e grupo ecológico. Qual vai ser o tipo de plantio dessas formas de propagação? Você vai fazer cova, você vai fazer sulco, vai ser mecanização, vai ser manual, vai ser por lançamento, vai precisar de tutores, né? Para quem não sabe, tutor é quando você, igual pimenta do reino, né? Você tem que plantar uma estaca para a espécie,
né, se desenvolver ali, segurando-se naquela estaca, né? Então, você tem diversos tipos de tutores que você pode usar para direcionar o crescimento da espécie. Na fauna, né? Como é que você vai manejar a fauna existente? Quais vão ser as medidas que você vai utilizar para estimular a vinda de dispersores de sementes? Lembra lá das técnicas que eu falei de construção de atratores, né, de espécies, né? Quais são as espécies problemas, se é que tem espécies exóticas, né? Tem uma historinha legal de introdução de espécie exótica. Quando eu estive lá na Argentina, em Ushuaia, né, nós visitamos uma área lá que o cara estava mostrando que tinha toda uma vegetação, era uma região de brejo, e toda a vegetação apodrecendo. E aí o cara estava falando que aquilo ali foi porque alguns argentinos que vieram, imigrantes que vieram na região, introduziram castor na região, introduziram algumas espécies de castor na região para a produção de pele de castor, né, para a fabricação de blusões, né, jaquetas de pele de castor. Só que isso virou uma praga, porque ele não tinha nenhum predador natural na região. Então a espécie começou a se reproduzir de maneira descontrolada e acabaram ocupando áreas que não eram para ela ocupar. E aí começaram a causar problema, porque elas cresceram demais, começaram a comer, porque ela rói a vegetação para a construção de diques, e elas ficam naqueles diques, por baixo daqueles diques, onde elas criam as suas espécies, né, os seus filhotes. É uma espécie exótica que foi introduzida. Isso tem casos diretos, por exemplo, na Austrália, a infestação de ratos na Austrália, de cobras em algumas ilhas. Então, umas coisas que foram provocadas pelo ser humano. Erradicação, controle e monitoramento. Como é que você vai justificar, né, essas espécies problemas, né? Na possibilidade de aproveitamento econômico dessas espécies problemas, como é que você vai fazer, né? Por exemplo, extração de pinos e eucalipto, serão necessários estudos preliminares, né, de inventário, valoração dos recursos exploráveis. Se você vai introduzir pinos e eucalipto, que são espécies exóticas, você vai ter que apresentar argumentos para essa escolha. Métodos, serão os métodos para erradicar ou controlar, por exemplo, né, essas espécies, né, espécies vegetais, inclusive? Você vai simplesmente catar, caçar, cortar, colocar fogo, ou você vai usar herbicidas, algum tipo de equivalente hormonal, ou biológico, por exemplo, soltura de indivíduos estéreis, predadores, parasitas, né? Você vai justificar a escolha. Quais os métodos que você vai utilizar para erradicar essa espécie exótica do local, seja ela de fauna ou de flora? Quais serão as medidas paliativas para os efeitos aos métodos empregados? Ou seja, você usando esses métodos aqui, quais seriam os efeitos desses... quais seriam as medidas paliativas para esses problemas que você vai gerar, né? Produzir um mapa planimétrico georreferenciado. Então, aqui, em escala adequada, localizando a área degradada e as principais intervenções de recuperação previstas no projeto. Medidas de manutenção, né? Então, as medidas de manutenção devem ser previstas no projeto e visam basicamente garantir que as medidas sejam efetivas ao longo do tempo, até que o prazo seja considerado encerrado. As principais medidas de manutenção aplicáveis a um prazo são reparo dos sistemas de contenção à erosão, né, e outras obras de engenharia, irrigação, né, adubação, roçar e coroar, controlar pragas e doenças, substituição de plantas mortas. Então, a partir do momento que você propõe, né, a recuperação, uma revegetação, algumas plantas que você planta não desenvolvem, você vai ter que ir lá e replantá-las. Monitorar e avaliar, né? Então, nesse monitoramento, você vai ter que escrever qual a metodologia que você vai utilizar para monitorar, né? Qual é a amostra que você vai usar, qual delineamento amostral, né? A partir de qual percentual você vai amostrar.
indicadores de monitoramento e avaliação. Lembra-se que a gente falou anteriormente que você tem que estabelecer quais são os indicadores que você vai utilizar para avaliar, né? Parâmetros e intervalos de diagnóstico dos indicadores, qual é a periodicidade da coleta, você vai coletar de quanto em quanto tempo, né? Vai controlar direto ou só por algum prazo, né? Quais são os insumos e os custos? Fazer uma planilha com a listagem do material, quantidade, rendimento do uso, valor unitário, valor total, tipo de material. Planilha com listagem do serviço, tempo de duração, rendimento, valor unitário, valor total, tipo de material. Orçamento total da execução do PRAD, contemplando materiais e serviços. Então, você tem que apresentar tudo isso nessa planilha, num cronograma, né, de desembolso, inclusive. Cronograma, aqui você deve apresentar tudo isso, né, como é que você vai fazer essa demanda, né, no cronograma físico-financeiro. Então, você vai estabelecer lá, né, os meses do ano, o ano, né, e você vai, né, cada etapa do trabalho, você vai definir quando será realizado, quanto será gasto, né, para cada uma dessas etapas. Deve contemplar as medidas de recuperação, manutenção e monitoramento, bem como elaborar e enviar os relatórios. Devem prever as atividades, insumos, seja materiais e serviços, e custos com cada etapa do PRAD. Deve ser detalhado por ano e, quando necessário, por menor escala temporal. Por exemplo, depois mês, trimestre, semestre, tá buscando maior quantidade de informações. No final, apresentar toda a bibliografia e a legislação citada, documentos anexos, tá? Principalmente CPF, RG ou CNPG do proprietário da área, no caso. Documentação fundiária, apresentar os documentos relativos à parte fundiária, comprovante dos impostos, do recolhimento de impostos, comprovante de reserva legal, tudo isso tem a ver com o IDAF aqui no caso do Espírito Santo, né? Registro das ARTs, lá dos seus profissionais, cadastro junto ao IBAMA, caso seja necessário. Então, pessoal, você tem todo esse roteiro aí para elaboração do que a gente chama de plano de recuperação de área degradada. Tá? Então, basicamente, a gente termina o nosso curso fazendo essa apresentação. Né? Você vê que é um documento longo, criterioso, né? Que é a principal característica dele, é multidisciplinar, ou seja, envolve profissionais das mais diversas áreas de formação, porque ele é um documento multidisciplinar. Tá? Mas isso não impede que qualquer uma dessas pessoas, seja biólogo, geólogo, engenheiro florestal, engenheiro de minas, seja o gestor do processo. Então, o gestor ele precisa conhecer todas as etapas, mas ele não precisa saber, por exemplo, qual é a melhor espécie para revegetação de área de mata ciliar, por exemplo. Não é da área de formação dele, mas ele sabe que ele vai ter que procurar um profissional que sabe qual é a melhor espécie para aquilo ali. Então, o gestor ele precisa saber quais são os profissionais que ele vai demandar na elaboração de um PRAD. Então, qualquer um de vocês que tiver, né, por sonho montar uma consultoria, né, por exemplo, uma consultoria de uma empresa de consultoria para projetos de regularização de requerimento de pesquisa junto ao DNPM, a ANM agora, Agência Nacional de Mineração, né, trabalhar como autônomo. Vocês podem entrar também junto com essa parte de produção de documentos ambientais, PRAD, os diversos documentos, documentos que são necessários para atividade produtiva, para qualquer tipo de empreendimento, principalmente de mineração, que é muito cobrada, e a tendência é ser cobrada cada vez mais. Então, a necessidade desse profissional que tenha o conhecimento adequado para saber selecionar as pessoas que vão apresentar os dados que ele precisa para elaborar esse documento. Bom, galera, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse curso. Tá? Provavelmente a gente vai se ver ainda no próximo semestre,
na disciplina de Geologia Ambiental. Vai ter muita coisa que a gente vai falar novamente sobre isso, mas vai ser muito mais voltada a falar sobre a questão de geologia ambiental urbana, principalmente parte de deslizamento, de taludes, essa parte. Galera, fiquem à vontade para fazer perguntas. Foi muito boa a disciplina, vai. Muito completo. Tenho pergunta da aula de hoje, não. Então, só tenho a desejar um feliz recesso aí para vocês, essas 2 semanas aí, para vocês descansarem. Tá? Quem tiver atividade para fazer, façam até o dia 17, para a gente fechar as notas. Eu acho que vocês 3 aí, mais a Daniela, acho que já tem nota suficiente. Tá? Tem tudo acima de 60 pontos. Mas não deixe de fazer, não, para ficar com nota boa. Pelo menos é bom para o histórico escolar de vocês. Tá? E a gente se vê no próximo semestre. Então, bom descanso, boa semana e uma boa tarde a todos. Um abração, galera. A gente se vê em outubro.